Bacana, cara. Muito boa essa analogia aí. Que voltando ao design é a mesma coisa. Vamos supor que Sim, amanhã, hoje, né, pelo menos no dia que a gente está gravando este episódio, o Figma ainda é a ferramenta mais utilizada do mercado atualmente, em 2024, para quem sim, quer fazer protótipo para produto digital. Beleza, pode ser que no dia que você está ouvindo esse episódio, sei lá, em 2030, o Figma não é mais a ferramenta e talvez nem tenha mais ferramentas de criar protótipo. A IA dominou tudo, você só digita uma linha de comando e sai fazendo layout lá por conta do design system. Sei lá, tô sim, chutando sim, uma teoria aqui. E aí, de repente, tudo isso acaba, igual você falou, né? Ou você tem que fazer no papel ali, nem se for um rabisco de algo que você precisa tangibilizar. Que você vai fazer se você não souber esses princípios, né? Como que sim. você vai fazer? Nossa, será que se eu colocar um objeto muito longe, né? E aí entrando na questão da Gestalt, né? Um dos princípios que tem da Gestalt. Se eu colocar um objeto muito longe, vai dar ideia de proximidade? Pô, não vai dar, porque de proximidade tem que estar realmente próximo. Mas aí muitos objetos próximos, muitos elementos, vai gerar uma carga cognitiva. Então, o que que eu tenho que fazer aqui com esse visual para ter muitos elementos e, ao mesmo tempo, não dar uma carga cognitiva? Aí, dentro dos desafios de aprender teoria, né? E aí, puxando já sobre isso, na sua visão, mano, quais são as principais disciplinas teóricas de design que os designers deveriam estar estudando, pelo menos a galera que está começando na área, porque são muitas, né? Eu comentei aqui de várias no começo do episódio. E, cara, não dá para aprender tudo de uma vez. A gente tem conhecimento, talvez de uma disciplina um pouco mais aprofundada que outra, tal. Mesmo a gente com vários anos aí de carreira na área, cara, eu não sou especialista em tipografia. Tem pessoas que são especialistas em tipografia, né? Sim, Então, quer dizer, cada disciplina você pode mergulhar ali, e, cara, é um universo paralelo ali dentro do próprio design. sim. Então, na sua visão, quais são os principais, assim, que você fala, cara, no mínimo saber isso aqui, porque para conseguir fazer algo melhor ali no dia a dia. Eu vejo que dá para dividir em duas partes aí. A primeira parte do projeto e aí a segunda parte de layout, que nem a gente está conversando aqui, né? Então, na parte de projeto, eu vejo que a gente tem que encarar design como ciência, né? Tem até uma frase, uma vez eu publiquei no Instagram aqui, é que eu não, a gente fica pegando essas frases da internet, a gente nunca sabe se a pessoa falou mesmo, né? Tem muita frase aí que a gente coloca para determinada pessoa, a pessoa nem sabe, a pessoa nem falou, já morreu, e bota lá no Steve Jobs, né? Mas que fala assim, que design é onde a ciência e a arte se equilibram, né? Então, eu concordo com essa frase aqui, mas na parte. Por que que arte e ciência se equilibram, né? Porque se for só arte, a gente não tem processo, é uma coisa mais solta, apesar de um artista ter o processo dele, a metodologia, mas é mais difícil encapsular onde você documente e replique aquilo, né? É uma coisa muito mais orgânica, natural para o próprio artista. Você perguntar para o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, né? Como que você fez aquele gol em 2002 contra a Inglaterra? Ele vai falar, olha, eu botei a bola aqui, eu dei 3 passos, eu peguei, bati de chapa para ela fazer a curva. Mas vai você fazer, né? Vai tentar replicar aquilo. Manda 10 pessoas fazerem aquilo. Mesmo com o método que ele segue, que ele tem na cabeça dele, que é intuitivo, poucas pessoas vão conseguir fazer, né? Então, eu vejo o design como ciência. Nessa parte da ciência, uma coisa que é importante entender é o método cartesiano, né? Se eu não me engano, é René Descartes, que foi quem criou esse método cartesiano, que é o método da ciência que a gente vive hoje em dia. Então, é você levantar, é você pesquisar, na verdade, é você analisar as evidências, é você testar e com isso você chega num resultado. Basicamente, se você parar para pensar ali, design thinking, duplo diamante, sei lá, outras abordagens de design, tudo segue ou deriva ou vão de encontro ao método cartesiano. Então, encarar design como ciência, né? E seguir esses princípios de encontrar, então, pesquisar, validar, testar e chegar numa síntese, chegar num resultado. Isso daí é importante. Agora, no lado do layout, né? Quando a gente parte para a parte mais visual da coisa, né? Tem duas fases assim do layout, né? Tem os elementos técnico-formais e os estéticos formais, né?
Então, os estéticos formais são aqueles elementos que a gente vê, que o usuário vê, que estão na superfície do projeto, tipo tipografia, imagens, né? São as coisas que a gente acaba vendo que chamam mais atenção dentro do layout. Já os técnicos formais são os elementos que estruturam esses estéticos formais, que organizam esses estéticos formais e que deixam o layout organizado, bem elaborado, coeso, harmonioso dentro do espaço que está ali programado para você trabalhar, né? Seja digital, seja físico. Então, dentre os principais princípios de design que eu vejo que qualquer um designer deveria estudar, se tivesse que escolher, elencar alguns, eu partiria para o estudo da Gestalt. Acho que tudo, quase tudo norteiam, esses elementos técnicos formais, quase todos eles norteiam ou estão ali dentro do entendimento da Gestalt. Tem um livro que é o Gestalt, o Objeto, agora eu não lembro qual que é o nome. É a Gestalt do Objeto, acho que é do João Gomes, que que infelizmente ele faleceu, se eu não me engano, ele faleceu até na pandemia. Depois alguém pode me corrigir aí, que estiver escutando. Mas é um livro bem legal, e que talvez seja o livro mais falado de Gestalt BR, né, em português. E que, se você olhar aquele livro, se você parar para ver, estudar um pouquinho sobre Gestalt, você vai perceber todos esses elementos que a gente fala que são princípios e conceitos de design, ou quase todos, né? Porque, que nem você falou, dá para segregar ali, derivam ou são da Gestalt. Então, quando você vê um post, sei lá, que nem eu vi do, do grupo Nielsen lá, né? Eu vi no LinkedIn outro dia, eles falando assim, princípios de design, aí alinhamento, é, espaçamento, deixa eu ver uma outra, nem você falou, repetição, tudo isso você aprende estudando Gestalt. Então, se eu tivesse que escolher um apenas, eu falaria, aprenda Gestalt, estude sobre Gestalt, porque esses princípios, espaçamento, alinhamento, proporção, contraste, hierarquia, repetição, proximidade, que mais? Que nem você citou, espaço em branco ou espaço negativo. Tudo isso você entende estudando, se aprimorando na Gestalt. Se eu tivesse que elencar um mínimo, assim, um mínimo, eu acho que seria aprender, estudar, focar no Gestalt. Aí, claro que aí depois, né, tem as outras coisas que nem você mesmo citou, vai. Aí a gente vai partir para os estéticos formais aí. Então, como que funciona a parte da cor? Como funciona a parte da tipografia, né? Que é a mecanização da escrita. Como funciona a figura, né? E ressaltar que essa parte de Gestalt, muitas pessoas elas pensam que Gestalt só se refere à relação de figura e fundo, né? Somente aquela relação de fechamento, que a gente às vezes vê um logo, como por exemplo da NBC lá e fala, a lei do fechamento aqui. Não, Gestalt não é só isso. Gestalt é o estudo das formas, é o estudo da pregnância e da forma. E dentro da pregnância e da forma existem todos esses outros elementos. E esses outros elementos são a base desses técnicos formais que eu citei para construir qualquer layout que seja gráfico, seja digital, e eles não mudam. Por que que eles não mudam? Porque é da nossa forma de ver as coisas, né? Gestalt vem da psicologia, é da psicologia. E o nosso cérebro funciona dessa maneira desde que a gente evoluiu, né? Ou, enfim, não vou entrar no mérito aqui do criacionismo e tal, mas desde que o nosso cérebro ficou dessa maneira. E não vai mudar, né? Apesar do celular estar mudando a nossa forma de agir no dia a dia, né? A gente muda a forma de agir no dia a dia, mas esses princípios do cérebro, da mecânica, eu acredito que, como você falou, não vai mudar, a não ser que uma mutação aconteça aí, né? Sei lá, algo É. nesse sentido. Fora isso, eu creio que não vai mudar, né? Então, estudar isso, e ainda que mude, eu acho que vai demorar muitos anos para isso acontecer. Então, a gente pode estudar porque não vai ser tempo perdido, né? Pelo contrário, vai ser algo que vai agregar ali para nossa carreira. Ah, não, vixe, a gente vai morrer e vai ficar assim. Inclusive, muitas pessoas. Eu não sei se
é de forma inconsciente, mas elas meio que têm a impressão que design existe a partir do digital. E não, design existe há muito tempo. Então, outro me perguntou sobre inteligência artificial, alguma coisa assim, né? Parecendo que design começou agora, começou há pouco tempo. Não, design está aí desde antes da utilização do computador, desde antes da invenção da internet. E esses princípios, eles estão aí também desde então. Eles não mudam. O que muda, na verdade, é onde a gente aplica, né? E aí sim, a tecnologia influencia onde a gente aplica. Se a gente está aplicando hoje em dia em celular, foi porque em 2010 lá o Steve Jobs lançou o iPhone. Se a gente aplicou na internet, no navegador, foi porque criaram lá a linguagem HTML lá em 1960, eu acho que eu ia falar 60, né? 60 é da internet, 90, né? Então, daqui no futuro, a gente não sabe como vai ser aquele Vision Pro lá da Apple, né? Que até agora não serve para nada, aquilo dali. Mas vai que no futuro serve essa realidade aumentada. Então, a gente vai ter que fazer um design para realidade aumentada. Mas cor, tipografia e essas questões aí de proximidade, contraste, vão continuar sendo as mesmas coisas. O que vai mudar é a unidade de medida, é pensar RGB, SMIC, o espaço que eu tenho é mais horizontal, mais vertical, então como que eu vou trabalhar em cima disso? São essas diferenças.